paz do Senhor, meus amados irmãos. Hoje, terça-feira, 11 de maio de 2021, a leitura diária tem como título Profetas na Igreja Primitiva, baseado em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 27, que registra: Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. A sequência do texto nos informa: e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando-o aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 28 ao 30. Antioquia era uma importante cidade da Síria, onde os seguidores de Cristo foram chamados pela primeira vez de cristãos. Há mais referências a respeito do ministério profético na igreja primitiva, conforme encontramos em Atos dos Apóstolos, nas seguintes passagens. Primeira, na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 1 ao 3. Esta foi a ordem dada pelo Espírito Santo para que fosse realizada a primeira viagem missionária através de Barnabé e Paulo apóstolo. Segunda, tendo-se eles então despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois, Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 30 ao 32. Judas e Silas foram os porta-vozes da carta que relatava o resultado do concílio em Jerusalém sobre vários assuntos referentes à vida cotidiana dos cristãos, como, por exemplo, abster-se das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue e da carne sufocada e da fornicação. Terceira, no dia seguinte, partindo dali Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia e, entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículos 8 e 9. Portanto, 4 jovens, filhas de Filipe, eram profetisas, pois Deus não faz acepção de pessoas. Quarta, e, demorando-se ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta, por nome Ágabo, e, vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo. Assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículos 10 e 11. Paulo retornava de sua terceira viagem missionária,
quando visitou Cesareia, e Deus falou com ele sobre sua prisão em Jerusalém, através da mensagem do profeta Ágabo. Amém.